queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para mais uma live semanal. Damos graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de chegarmos aqui. Vamos esperar os irmãos entrarem aí para nós iniciarmos a nossa conversa. A cada semana, na quinta-feira, ao meio-dia, nós trazemos aí a nossa live e já recebendo aí o irmão Hudson Moreira, muito bem, bem-vindo. Everton, Aline, muito bem. Anderson Costa, Carlos Alexandre, que maravilha. Bem-vindos, queridos, à nossa live. Estamos aí também no Facebook e louvamos a Deus porque muitos irmãos estão chegando aí. Muito bem, Manassés Vicente Ferreira, Luísa, muito bem-vindos todos para a nossa conversa de hoje, onde nós vamos falar sobre a pregação, sobre aquilo que podemos pensar acerca de alguns textos e como nós podemos pregar esta mensagem. Pastor Rodrigo Calça Lemos, que maravilha! Prazer tê-lo aqui, querido. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos Manassés, Everton. Muito bom tê-los aqui na nossa live. Só esperar um pouquinho mais entrarem alguns irmãos e nós vamos começar a nossa conversa. Hoje eu quero falar sobre pregação em textos narrativos e apresentar uma ideia, uma ferramenta interessante para nos ajudar a preparar um sermão em um texto narrativo, seja ele do Antigo ou do Novo Testamento, tá? Para quem não lembra, a Bíblia tem a narrativa como o gênero literário mais abundante, né? O tipo de texto mais abundante que nós temos na Bíblia é a narrativa. 40% do Antigo Testamento e uma boa parte do Novo Testamento vai consistir de narrativas. Então é preciso a gente pensar e buscar ferramentas e buscar ideias de como nós podemos pregar bem uma narrativa para que a gente possa então fazer bom uso dessa quantidade enorme de textos que nós temos, né? Muito bem. É um desafio mesmo, Pastor Rodrigo. Carlos Alexandre pergunta se vai sair um livro sobre pregação. Olha, no exato momento eu não estou trabalhando nisso, porque já tem muita coisa boa no mercado e aí chover no molhado não vale a pena. Então, quem sabe mais adiante, se Deus nos der realmente a graça para ver uma contribuição que seja diferente, que realmente algo que traga uma boa contribuição, pode ser que a gente traga então um texto, né? E a dificuldade hoje que temos também para publicação, né? Não é fácil ser aceito por editoras que têm uma boa penetração e editoras mais simples, é mais fácil você chegar lá. No entanto, elas também não conseguem espalhar o livro e com isso você não alcança muita gente. No momento eu estou pensando mais no curso online do que no livro, porque o curso tem essa facilidade, em primeiro lugar, de você mesmo produzir, não depender de uma editora ou coisa parecida. E depois também o curso online tem a vantagem de você poder escalar, entregar tudo com mais facilidade, né? Muito bem, irmão Júnior de Galinhos chegando aí, pastor William, ou a pastora Ana, ou os dois juntos, não sei exatamente quem está acompanhando aí, mas muito bem-vindos, Elson Sampaio, Kemuel, Nara, muito bem, queridos, uma alegria. Josimar Dantas, que alegria recebê-los aqui na nossa live dessa quinta-feira, dia 9 de setembro, onde nós vamos trabalhar aqui em textos narrativos, tá? Vamos trazer algumas ideias e como nós podemos trabalhar um texto narrativo, algumas ferramentas e formas que nós podemos usar para que o texto narrativo seja bem aplicado,
seja bem analisado e possa uma narrativa lá do Antigo Testamento, por exemplo, fazer sentido e ter uma palavra relevante para alguém que está nos escutando agora, em pleno século XXI, e ouvindo uma história de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e então como tornar essa história realmente relevante, cativante para aquele que está ali nos acompanhando, tá? Muito bem, Gustavo Custódio, Kemuel Gomes, a paz do Senhor. Queridos, nós louvamos a Deus por esta live e por todos que aqui já têm chegado, né? Nós vamos ler um texto, o texto que eu separei para a nossa live de hoje, é um texto narrativo bastante conhecido, tá? Que certamente muita gente aqui já pregou nesse texto e que vamos trazer então uma ideia. Mas hoje, além de falar do texto, eu quero falar de uma ferramenta interessante para pregar esse texto, tá? E nós vemos no capítulo 19 de Lucas a história de Zaqueu, o publicano, né? Uma narrativa muito interessante aqui, e nós vemos do verso 1 até o verso 10, tá? Essa história onde Zaqueu era um publicano rico, é assim que ele é apresentado, mas tinha o anseio de ver Jesus, precisava encontrar com Jesus, a sua dificuldade para chegar até Jesus, como Jesus na verdade é que chega até ele, e ele vai na sua casa receber o Senhor Jesus, e ali há uma transformação na vida desse homem. Mas como nós podemos aplicar essa mensagem, pregar essa mensagem de maneira que ela se torne viva, relevante para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, seja qual for o público e qual o propósito definido para esta mensagem. Então hoje eu quero apresentar uma ferramenta, muitos aí talvez já conheçam, mas é algo interessante para a pregação em textos narrativos, é o livro As 4 Páginas do Sermão, do Paul Scott Wilson, da Edições Vida Nova. Então, a ideia do livro é muito interessante para a pregação exatamente em textos narrativos, em textos como este e muitos outros do Antigo Testamento que apresentam narrativas, né? Só para lembrar os irmãos, eu já dizia bem no iniciozinho, 45% pelo menos da Bíblia é constituído do gênero narrativo. Então isso é um conjunto imenso, quase a metade da Bíblia é de narrativas. Como nós podemos pregar essas narrativas para que se torne algo relevante para as pessoas agora em pleno século XXI que estão nos vendo, que estão nos acompanhando? Esse é um desafio e que nós precisamos pensar como fazer isso. Então, o livro As 4 Páginas do Sermão, ele vai apresentar um formato que é muito interessante e que, no meu ver, ele se aplica especialmente para textos narrativos. Embora a ideia do sermão, a ideia do livro é que você tome qualquer texto, transforme esse texto numa narrativa ou dê um fluxo de uma narrativa a esse texto para que você possa apresentar ao seu ouvinte. Aí, qual é a grande ideia do livro As 4 Páginas do Sermão? Hoje estou falando dessa ferramenta aqui para pregar em textos narrativos. 4 páginas que ele fala não é necessariamente que você vai construir um sermão em 4 páginas, né? Pode ser em 8 ou pode ser em 2, mas são 4 momentos diferentes, 4 movimentos, 4 pontos que você vai trabalhar ali dentro do texto que você escolheu. O primeiro ponto, a primeira página do sermão aqui, ele vai tratar de apresentar o problema no mundo antigo.
Então, olhando para o texto de Zaqueu, nós vamos ver a dificuldade que ele está enfrentando. Apesar de ser um homem rico, um homem importante, apesar de ser um homem que tinha muitas coisas que a maioria das pessoas julgaria que deixaria essa pessoa feliz e satisfeita, no entanto, havia um anseio no coração de Zaqueu que o dinheiro não pôde satisfazer, não pôde resolver, e ele vai em busca de Jesus. Agora, a forma como o Paul Scott Wilson apresenta no livro é você transformar isso numa narrativa, né? Não só a narrativa da forma como está aqui no texto, mas trazendo uma linguagem viva, uma linguagem envolvente, a semelhança de um enredo, de um filme, de uma descrição, de uma cena, para que as pessoas possam ir se identificando também e se envolvendo emocionalmente com essa narrativa, né? O Paul Scott Wilson, no livro aqui, de uma certa maneira, ele vai estar dentro da chamada nova homilética, a escola da nova homilética, que surgiu exatamente para defender sermões que falem mais ao emocional das pessoas e não apenas ao racional. Sermões que não sejam apenas sermões que expliquem, mas que envolvam, que tragam também uma experiência ou que tragam algumas experiências para o sermão, que toque também na experiência das pessoas, daquilo que elas estão vivendo, do que elas já viveram. Então, essa ideia aqui é muito interessante, especialmente quando nós estamos trabalhando com um público mais jovem, que é um público hoje muito envolvido na mídia, né? Um público que está muito ligado a enredos, narrativas, histórias, filmes, séries. Então, quando um texto narrativo é pregado dessa forma que envolva também as pessoas, elas vão prestar mais atenção, porque as histórias chamam a atenção das pessoas, né? Chegando mais gente aí, muito bem, muito bem-vindos todos. Glória a Deus por cada um que está nos acompanhando agora aí nessa live. Então veja, nas 4 páginas do sermão, os 4 momentos ou os 4 movimentos dentro do sermão, o primeiro que o Paul Scott Wilson apresenta, no livro aqui que nós estamos usando hoje como uma ferramenta, né? Ele apresenta qual o problema lá no mundo antigo. Depois de apresentar qual o problema no mundo antigo, aí ele vai apresentar também o problema hoje. Qual é o problema que já é uma aplicação do que nós vamos ter como ideia central do texto. Só que, primeiramente, ele vai apresentar somente o problema, não a solução que Jesus vai trazer na vida aqui, no nosso texto de Lucas 19, na vida de Zaqueu. Qual o problema de Zaqueu? Ele não conseguia ver Jesus, ele tinha um anseio por conhecer aquele homem, ter um encontro com ele, alguém que talvez mudasse a sua vida. Ele era uma pessoa rica, mas também rejeitada pelos religiosos, e ele não conseguia ver Jesus, encontrar com Jesus. Esse era o problema de Zaqueu. Mas aí o segundo passo da ideia aqui do livro é que ele apresente o problema hoje. Hoje. Então, hoje muitas pessoas estão também tendo um anseio no coração que elas não conseguem resolver, elas querem ter uma espiritualidade, elas precisam de Deus, elas buscam ter uma vida mais relevante, ou elas buscam ser aceitas na sociedade quando elas são rejeitadas. Você já se sentiu rejeitado pelas pessoas? E aí veja que o passo seguinte aqui que o livro nos apresenta é você trazer o problema que o personagem Zaqueu enfrentava aqui lá no mundo dele para as pessoas no dia de hoje. As pessoas hoje estão enfrentando o mesmo tipo de problema que Zaqueu enfrentava.
Então, qualquer que seja um texto narrativo, seja lá do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, o movimento que o escritor aqui propõe é exatamente esse. O primeiro passo, ou primeira página do sermão, usando a figura que ele usa aqui, é você apresentar o problema no texto, no mundo antigo. O que é que, neste caso aqui, Zaqueu estava tendo como um problema, e depois ele transpõe esse problema para a vida das pessoas. Isso é importante, queridos, porque veja que ele, logo que apresenta a dificuldade, ele já vai buscar também a aplicação dessa ideia. Então, no primeiro passo, nós temos a exposição da ideia no texto. No segundo passo, já temos a aplicação dessa ideia, mas por enquanto focado apenas no problema, qual a dificuldade que as pessoas enfrentavam. Se nós pegássemos o texto da semana passada, então o problema ali é que Israel estava no cativeiro e parecia que não tinha solução para aquilo. E aí eu transpondo este problema para as pessoas que estão me ouvindo, hoje as pessoas também poderiam estar enfrentando problemas muito difíceis que elas acham que é humanamente impossível de resolver. Tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui do autor, as 4 páginas do sermão, a ideia que ele traz é, primeiro ponto, a primeira página, primeiro movimento, apresente o problema no mundo antigo. Segundo, faça já uma aplicação desta ideia, apresentando qual o problema no mundo de hoje, qual o problema que hoje as pessoas estão enfrentando, à semelhança do que a personagem aqui do mundo antigo estava enfrentando. No nosso caso, nós começamos falando da história de Zaqueu. Então, os anseios dele por Deus, a sua busca por ser reconhecido naquela sociedade, o desejo dele de ter algo mais significativo do que o dinheiro, e essas questões aí nós vamos então colocar para as pessoas. Você que está me ouvindo, nós aqui também passamos por isso, temos essa mesma dificuldade. Você já se sentiu rejeitado pela sociedade? Você já teve vontade de fazer qualquer loucura para resolver esse seu problema, essa sua ansiedade por Deus, esse anseio que você não consegue resolver? Veja, é a aplicação do problema que está no texto à vida das pessoas que estão me ouvindo. Então, esse é o primeiro movimento, ou os 2 primeiros movimentos. A terceira e quarta página do sermão, ele vai apresentar aqui, veja, estou falando do livro, as 4 páginas do sermão, e não estou vendendo o livro, não. Estou só apresentando como ferramenta para quem quer pregar em textos narrativos. Qual é a segunda, no caso, o terceiro movimento que ele faz? É apresentar a graça no mundo antigo. Então, o problema de Zaqueu era esse, ele não conseguia chegar a Jesus, ele tinha um anseio por algo mais significativo na sua vida, o dinheiro não estava suprindo esse anseio que somente Deus poderia suprir, ele busca ao Senhor Jesus, mas como é a graça de Deus nesse texto? Jesus encontra com Zaqueu, Jesus identifica Zaqueu em cima da árvore, olha para cima, fala com Zaqueu, vai na casa dele, oferece então agora um acesso totalmente privilegiado para Zaqueu. Aí então essa é a apresentação da graça de Deus no texto antigo. E o quarto e último passo que o livro propõe, ou a quarta e última página do sermão, é a graça de Deus agora no mundo de hoje, ou seja, para os ouvintes. Assim como Jesus mostrou graça e ele mesmo foi quem tomou a iniciativa de encontrar Zaqueu, assim como ele quis entrar na casa de um homem pecador para trazer perdão, para trazer nova vida, para trazer mudança na vida dessa pessoa e trouxe salvação àquela casa. Da mesma forma, Jesus quer hoje também entrar na vida das pessoas para trazer transformação, uma vida mais significativa, mudar o coração de Zaqueu, talvez fosse dominado pelo dinheiro, né? Mas agora ele é liberto dessa prisão do dinheiro, porque ele se torna generoso
de repente. Então veja, a ideia do livro é, primeira página, o problema no mundo antigo. Segunda página, o segundo movimento dentro do sermão é o problema, o mesmo tipo de problema que está no texto, mas como eu vou encontrar isso na vida das pessoas que estão agora me ouvindo. Terceiro ponto é a graça de Deus no texto que aqui está. E o quarto ponto é como essa graça também pode ser aplicada à vida dos ouvintes que estão ali me ouvindo no momento da pregação. A paz do Senhor, Douglas, Andrés, Márcio, Jairo Alves, Rebeca, Paulo Samuel, Aleph, Heriberto, Cássia, Cristina, missionária Vandira, que alegria tê-la aqui, Elba Souza, Gabriel, Maia, meu parente aí, Danilo Barbosa, meu Deus, que coisa boa, tanta gente boa, Marcos aqui chegando também na nossa live, uma alegria tê-los aqui. Então hoje nós estamos falando sobre pregação em textos narrativos. Qual é a ideia interessante que o livro aqui nos traz? Em primeiro lugar, é que quando a gente vai falar de uma narrativa, a gente não deve se concentrar apenas nas circunstâncias que ali estão. Às vezes eu vejo tanta pregação narrativa que se concentra só na sequência de fatos da narrativa, querendo aplicar isso à vida das pessoas, enquanto que o esquema que é apresentado pelo Paul Scott Wilson, ele nos mostra olhar para o texto buscando logo duas coisas importantes. O problema que ali está acontecendo e, em seguida, a graça de Deus como ela é apresentada nesse texto. Isso nos ajuda a ver duas questões aqui muitíssimo importantes. Em primeiro lugar, o pregador não pode apresentar o problema sem também apresentar a graça. Às vezes eu vejo mensagens que parece que o camarada só está apresentando o problema, a dificuldade, a luta. E na realidade nós não podemos apresentar o problema, seja o problema do pecado, seja o problema da falta de harmonia com as pessoas, seja o problema de não ter significado na vida, qualquer que seja o problema, nós não podemos apresentar isso sem apresentar também o remédio, a graça, a solução de Deus para isso. Então há uma necessidade de a gente olhar o texto e já buscando ver como Deus agiu, como Deus resolveu, o que Deus fez para apresentar a graça de Deus e não ficarmos apenas com o problema, porque, afinal de contas, nós não somos pregadores de problemas, nós somos pregadores da graça. Não podemos apenas apresentar as dificuldades, falar delas, mas sim apresentar a solução de Deus. E a outra questão importante é porque quando você olha para o problema e olha para a graça de Deus naquele texto, então você vai automaticamente deixar de focar no que as pessoas estão fazendo para ver o que Deus está fazendo naquela narrativa. Isso é importantíssimo, queridos, porque nós precisamos lembrar sempre que quando pregamos em textos narrativos, o grande herói das narrativas bíblicas não é o homem, é Deus. Deus é o grande herói das narrativas bíblicas. Então a gente não deve ficar olhando o que Davi fez, o que Abraão fez, o que Daniel fez, para dizer, seja corajoso como Davi, seja sábio como Daniel, seja uma pessoa temente a Deus como Abraão, seja... Não, a ideia não é simplesmente imitar os personagens humanos. A ideia é nós vermos como o Deus maravilhoso usa aquelas pessoas, capacita aquelas pessoas, trabalha nelas e por meio delas, como não é Daniel que é um homem de oração, mas o Deus que atende a oração de Daniel, ou um Deus que se revela a Daniel porque ele busca em oração. E aí nós podemos então dizer, devemos sim orar, porque Deus, ele revela-se quando nós oramos, Deus, ele responde quando nós oramos. Então o foco está no que Deus faz, na graça de Deus, e não naquilo que as personagens humanas vão fazer
naquele texto. Isso é muito importante, queridos, porque às vezes nós olhamos para os textos das narrativas e só conseguimos nos concentrar nas ações humanas, no que os homens estão fazendo. Às vezes até é pior. Eu já falei outro dia numa live que eu vi alguém pregando e dizendo, justo é como a palmeira, e agora o pregador dizia, nós temos que ser como a palmeira, nós temos que, aí saiu descrevendo algumas propriedades que ele encontrou sobre as palmeiras e aplicando isso que o justo deveria ser como, mas o salmista não diz que o justo deveria ser como, ele diz que o justo é como. E aí o foco não é no que o justo é, mas o que Deus faz na vida dele. E isso é que é importante de ser destacado. Então, o que eu gostei do esquema aqui do livro, as 4 páginas do sermão, é porque ele vai fazer esses 4 movimentos, sempre partindo de, primeiro momento, ver a exposição do texto e o problema que ali está sendo enfrentado. Veja que sempre que nós falamos de pregação, queridos, a pregação necessita ser expositiva, ou seja, ela parte do texto, ela descreve o texto, ela explica o texto, ela faz uma exposição bíblica, ou seja, da realidade que nós encontramos naquele texto. Depois que essa exposição é feita, nós devemos fazer a aplicação. Aí o esquema proposto aqui pelo autor do livro é que você faça, primeiramente, a exposição do problema, depois a aplicação desse problema, depois você faça a exposição da graça, o que Deus fez, como Deus agiu, como Deus operou ali, e por último, então, a aplicação desta graça, para que as pessoas que estão acompanhando entendam que o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, ele opera também agora, em pleno século 21, ou se o texto é do Novo Testamento, como estamos aqui, mas enfim, o Deus que operou há milhares de anos atrás, ele continua operando da mesma maneira, a sua graça continua evidente para nós. Então, o foco aqui maior é em narrativas. A ideia do livro é que você pegue qualquer texto e pregue dessa forma mais narrativa, ou seja, apresentando um enredo para essa pregação, não apenas com o texto narrativo, mas num estilo mais narrativo e envolvente, falando como quem estivesse descrevendo cenas, né? Não apenas explicando conceitos, mas principalmente mostrando esses conceitos em ação dentro daquele texto que nós escolhemos. É interessante porque hoje nós vivemos diante de uma sociedade que está muito acostumado realmente com os enredos, com as cenas, com os filmes, com as séries. E às vezes algo que alguém denuncia, alguém acha que não é muito interessante numa pregação expositiva, é porque às vezes acha que essa pregação ela é muito metódica, ela é muito cerebral, ela é apenas algo muito intelectual, mas não precisa ser assim. A questão da pregação ser expositiva não tem nada a ver dela ser algo chato, algo... porque o verdadeiro sermão expositivo não é um comentário versículo a versículo, nem é um estudo exegético apenas. Ele precisa ser algo vivo, que fale às pessoas. Então, a linguagem mais fluida, mais narrativa, mais descritiva, ela é importante. E também nas aplicações, né? Seja na primeira aplicação, que é do problema que encontramos no texto, ou a segunda aplicação, que é da graça de Deus que nós encontramos no texto, nós precisamos também aí trazer isso de uma maneira que seja relevante para as pessoas. Inclusive, podemos trazer testemunhos de alguém
de nossa própria experiência, com cuidado, não é? Para que as pessoas entendam como Deus age ali, ou como Ele, em sua graça, está pronto a agir também nos dias de hoje, na vida das pessoas, da mesma maneira como Ele agiu no tempo passado, tá? Muito bem-vindos aí, os irmãos que estão chegando, Dr. Pedro Henrique, Matiego Nunes Zedek, Nilma Lopes, Edith Elias, que maravilha, Jéssica, Diego, bem-vindos, que Deus os abençoe. Hoje nós estamos falando sobre pregação em textos narrativos, algumas ideias. Hoje estou tomando como ferramenta aí, apresentando o livro As 4 Páginas do Sermão, de edições Vida Nova. É uma ferramenta muito interessante. É um livro de 340 páginas, é um livrinho já de um certo peso, mas também não é nada que não dê para você ler. E muito bem, irmã Edith de Caicó. A paz do Senhor, doutor Pedro Henrique. Deus abençoe. Olha, queridos, é uma ferramenta interessante. E esse tipo de ferramenta é muito útil. O autor, no livro, ele também traz uma série de informações interessantes sobre a história da pregação, as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Ele vai falar também diversos princípios interessantes para a pregação, que não só podem ser utilizados nesse modelo que ele propõe, mas em outro modelo de pregação. Eu acho que todo livro, todo manual de homilética, o importante é nós olharmos para ele e buscarmos ver quais as contribuições que ele pode nos trazer. Não precisamos desprezar ninguém e nem também nos tornar adeptos de apenas um modelo, mas de utilizar as ferramentas todas que nós podemos ter diante de nós, né? Uma das dificuldades que eu percebo, o que eu posso ver aqui na aplicação desse método das 4 páginas do sermão, é exatamente em textos não narrativos. Aí fica mais difícil. Quando você pega, por exemplo, uma epístola paulina, e você tem um texto onde não há nenhuma história presente, vamos supor que você pegou o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que o apóstolo está tratando sobre a ressurreição de Jesus e dos crentes. Ou você pegou um texto de Romanos, capítulo 8, que ele está falando sobre a graça de Deus, a salvação pela fé, expressa nessa graça de Deus. E aí, então, nesses textos, que não há nenhuma narrativa, fica mais difícil de você aplicar esse tipo de esquema, de modelo para a pregação. Embora ele defenda que pode ser utilizado em todo tipo de texto, mas eu acredito realmente que esse tipo de ferramenta para textos narrativos é muitíssimo importante. Mas para outros tipos de texto já talvez seja melhor utilizarmos outros modelos, outros esquemas. O que chama a atenção na proposta do livro e que deve chamar a atenção de qualquer pregador é que nós devemos sempre ter uma linguagem que alcance as pessoas. Às vezes eu vejo alguém pregando e utilizando uma linguagem muito rebuscada, fazendo citações, às vezes, de palavras dos idiomas originais, que as pessoas ali não entendem o seu significado. Veja, nós podemos sim explicar o que aquela palavra no original quer dizer, ou seja, trazer o seu significado, o seu sentido, que às vezes a própria palavra no português não conseguiu traduzir perfeitamente. E então explicar isso, que aquela palavra significa mais do que o verbete português consegue traduzir. Isso não há problema. O que eu acho complicado é quando o sujeito quer falar, ou quando o pregador quer falar do tempo verbal grego, do modo verbal do hebraico, e aí citando as palavras, às vezes até, infelizmente, citando
com a pronúncia errada, e aí isso não enriquece em nada a pregação, mas no final das contas vai deixar uma impressão de que o pregador é muito bom, mas não sei se vai deixar a impressão de que Deus é muito bom naquele texto, né? Um grande abraço, irmã Rosângela. Ah, muito bem. Isso, lembro muito bem vocês lá de Ponta Negra, agora estão em João Pessoa. Que maravilha. Deus abençoe vocês. Então veja, quando nós vamos pregar, o texto sendo narrativo, nós podemos sim fazer o uso de um esquema como esse. Mas independentemente de que o texto seja narrativo ou não, nós devemos usar uma linguagem que envolva as pessoas e que elas entendam perfeitamente o que está sendo dito. Linguagens muito rebuscadas vão deixar as pessoas com a impressão de que o pregador é muito culto, muito eloquente, é um erudito, mas isso não vai mudar em nada a vida delas. Pelo contrário, talvez até crie uma barreira, não só de entendimento quanto à mensagem que está sendo pregada, e esse é o objetivo da pregação, quanto cria até uma barreira em relação àquela pessoa. Da próxima vez que souber, é aquele irmão dicionário ambulante que vai pregar aqui, eu não vou nem no culto, porque eu não vou entender nada mesmo, né? O doutor Pedro Henrique fala em relação ao enredo, a pregadores que tentam preencher todas as lacunas e viajam. Como não sair das escrituras? A questão importante, eu entendo que é você tomar o texto que você está explicando e fazer desse texto, então, o enredo que você vai pregar. A proposta do autor do livro é: mostre o problema que alguém estava enfrentando, mostre como as pessoas hoje enfrentam esse mesmo tipo de problema. Mostre a graça de Deus, como naquele texto foi revelada, e mostre como a graça alcança as pessoas hoje. Daí eu posso sim fazer uso de versículos que reforcem tanto o problema quanto a graça. Eu posso fazer uso de outras ilustrações, seja da própria escritura, da minha experiência, da experiência de outras pessoas, de eventos do momento, que reforcem essas ideias que estão sendo apresentadas, porém sempre retornando ao texto, para que o texto dê a ideia central, tanto do problema quanto da solução, da graça que ele apresenta. Tá? A grande questão é nós sempre remetermos ao texto, né? E se a gente não foge da ideia do texto, então os ouvintes estão entendendo que é dali que você está tirando a mensagem para eles, e essa mensagem está sendo aplicada. A ideia é muito interessante aqui em falar do problema que nós vemos no texto, né? E é lá que de lá que vamos tirar esse problema. Uma dificuldade que eu percebo muitas vezes é que alguém, quando está pregando, ele resolve apresentar solução para qualquer problema, ou ele resolve corrigir qualquer distorção que ele percebe na vida das pessoas. Mas se no texto aqui, no caso nós estamos falando de Lucas 19, se na vida de Zaqueu eu não vejo um problema de ordem depressiva, eu não vejo em Zaqueu um problema de falta de reverência, eu não vejo em Zaqueu um problema de não se dar bem com outras pessoas, então eu não devo tratar desses problemas na hora daquela pregação. Deixa para resolver esses outros problemas ou tratar dessas dificuldades um outro dia, porque você não vai ter uma base bíblica para isso, né? A irmã Edith e o irmão Kemuel falando sobre tempo de pregação. Olha, o tempo de pregação, geralmente se pensa em torno de 40 minutos para uma pregação completa. Mas, na realidade, pode-se pregar um sermão completo em virtualmente qualquer tempo. É difícil você pregar um sermão inteiro em 5 minutos, 10 minutos, mas dá para fazer.
A ideia interessante do autor aqui, as 4 páginas do sermão, que eu acho interessante aqui, no nosso caso, o curso os 4 passos para o sermão, mas não exatamente num esquema parecido com o das 4 páginas aqui. Mas o interessante de você ter um modelo é você poder pegar o seu sermão e ir construindo ele, acompanhando algum molde, algum modelo que você possa fazer uma verificação de como o seu sermão está sendo montado. Então, se a ideia aqui é que o seu sermão tenha 4 partes, elas devem ter basicamente 4 partes do mesmo tamanho, que sejam partes iguais. 25%, vamos dizer, do tempo de exposição, tirando fora aí o tempo da introdução e o tempo da conclusão. Então, o tempo que ficou para a exposição seja dividido em 4 blocos mais ou menos iguais. Isso é interessante porque quando você começa a montar o seu sermão, você pode ir verificando. Não, o primeiro bloco está muito grande, o segundo bloco está pequeno, então vamos equilibrar mais isso aqui. E à medida que você, no entanto, puder ir crescendo esses blocos, então automaticamente você vai conseguindo pregar um tempo maior. Tá? Em vez de você se preocupar com o tempo total da pregação, você pode se preocupar primeiramente com o tempo que você vai gastar em cada um desses blocos. Então, se a ideia aqui são 4 blocos para o sermão, se você gastar aí algo em torno de 8 minutos para cada bloco, você já tem aí 32 minutos. Bote aí mais uma introdução e uma conclusão, você vai chegar aos 40 minutos de uma pregação sem grandes problemas, né? Bem-vindas, irmã Cristiane, irmã Gessoneide, são bem-vindas. Agora, se você não tem ainda aquele hábito de pregar, que consiga pregar mais tempo, você tomando um esquema como esse, você pode ir, então, trabalhando para crescer cada um desses blocos, né? Normalmente eu só consigo pregar 15 minutos. Ok, mas então vamos lá. Pegue os 4 blocos aqui do sermão. Se você conseguir fazer com que cada bloco você tenha 5 minutos, então você já vai ter 20 nos 4 blocos do sermão. Acrescente aí mais 5 minutos para introdução e conclusão, você já tem uma pregação aí de 25 minutos, pelo menos. E aí, à medida que você vai ganhando mais confiança e que você vai tendo também mais recursos para utilizar, lembre que as ilustrações são importantes, lembre que a explicação do texto e de outros textos correlatos que possam ser inseridos aqui vão acrescendo tempo e conteúdo, não é, a essa pregação. A ideia é você ter conteúdo, não é você ter simplesmente tempo gasto. Eu vejo às vezes gente preocupada demais com o tempo e fica quase que enchendo linguiça realmente, não é? Então, para textos narrativos, você pode usar um esquema como esse. 4 blocos. No primeiro, o problema. No segundo, o problema agora aplicado. No terceiro, a graça no texto. E no quarto, a graça agora aplicada à vida dos ouvintes. Isso vai trazer realmente aí um esquema muito interessante. Professor Wilson Pessoa, os tipos de pregação. Os manuais mais atualizados, vamos dizer assim, como do Michelin, eles falam eu diria que o Paul Scott Wilson está nessa mesma linha, eles falam de toda pregação, ela precisa ser expositiva, ou seja, toda pregação, ela deve ser a exposição de uma verdade das Escrituras que é aplicada à vida do ouvinte. Essa é a pregação expositiva. Então, nós só teríamos 2 tipos de pregação. Uma pregação que é temática, onde o tema é que vai trazer o conteúdo, ou uma pregação que é textual, onde o texto é que vai trazer o conteúdo. Então, só enxergamos isso, uma pregação temática, utópica, e uma pregação textual. As duas devem ser expositivas.
A pregação temática, ela tem que ser expositiva também. Porque se eu pegar um texto e eu não fizer realmente uma análise do texto no seu contexto, para que aquele texto ofereça um ponto daquela mensagem de verdade, então eu posso facilmente estar errando, pegando apenas uma palavra que está no texto, né? Eu vou pegar sobre os 4 erros que alguém comete, mas eu posso estar facilmente tirando o texto do seu contexto, apresentando algo que não seja verdadeiro. Então, mesmo a pregação temática, tópica, ela precisa ser expositiva. E ao contrário, então, do que alguém pensa, a mensagem temática, ela dá mais trabalho. Porque em vez de eu ter que fazer a exegese para fazer a exposição e a aplicação de um único texto, eu preciso fazer com cada um dos textos que sejam os tópicos do meu sermão. Se forem 3, 3. Se for um sermão de 5 tópicos, vai demorar bastante tempo para fazer bem feito, porque precisaria se fazer exatamente essa análise texto a texto, para que aquele texto realmente tenha a sua verdade apresentada dentro daquele grande tema que está sendo tratado. Não tenho nada contra os sermões temáticos, pelo contrário, eu acho que eles são extremamente úteis, por exemplo, para a apologética, são extremamente úteis para pregações mais doutrinárias, porque você muitas vezes não encontra um texto só que fale sobre um assunto. Se você for dizer, por que eu não acredito na reencarnação? Você não vai encontrar um único texto que exponha tudo sobre aquilo ali. Então você vai pegar alguns textos, 2, 3 textos, e agora você vai fazer a exposição de cada texto, a sua aplicação. Nesse tipo de sermão, aí já não dá para usar um esquema como esse aqui proposto pelo livro As 4 Páginas do Sermão, porque é um sermão muito mais realmente cerebral, né? Intelectual, de expor conceitos, de desfazer conceitos equivocados. Então, hoje eu quero deixar a dica aqui do livro As 4 Páginas do Sermão e o esquema que ele propõe para a pregação em textos narrativos. Narrativas do Antigo Testamento, você tem ali o Pentateuco, os livros históricos, boa parte dos proféticos com narrativas. Então tem muito texto. No Novo Testamento você tem os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e algumas pinceladas ali que também tem muita narrativa. Aí, se nós tivermos um esquema interessante para a pregação narrativa, isso é bem interessante, porque você evita se perder, você evita focar na coisa que não seja a melhor. Então, é importante ter esse esquema aqui. E especialmente, eu achei muito interessante também do livro, o modo dele dizer de a gente ter sempre uma linguagem que envolva, uma linguagem vívida, ou seja, escolher as palavras certas, né? Em vez de você dizer, Jesus começou a escrever na areia e a multidão ficou em silêncio, você descrever isso de uma forma mais vívida, né? O Senhor Jesus, inclinando-se com o dedo, escrevia na areia, enquanto um silêncio sepulcral tomava conta de todos. Alguém pensa que Jesus estava escrevendo os pecados dos homens na areia, mas isso talvez não fosse preciso, porque na memória de cada um, na consciência de cada um, aqueles pecados estavam sendo revelados um a um, como brasas em fogo queimando no seu cérebro. Uma linguagem que envolve as pessoas e que elas ficam agora, meu Deus, é algo que chama a atenção. Agora, não vale usar uma linguagem fantasiosa, especialmente de algo que não está no texto, né? Eu já vi alguém descrever, vinha aquele rapaz na estrada, roupa rasgada, todo esfarrapado, com aquele cachorrinho do lado, e era a história do filho pródigo. Eu não sei onde ele arrumou o cachorrinho, mas estava ali também na narrativa.
Quer dizer, não, a ideia não é simplesmente criar algo que envolva as pessoas, mas tornar a verdade que está no texto mais atraente para aquelas pessoas que estão ali sendo tocadas por aquela mensagem, mas envolvidas por essa narrativa, né, que as prende. Hoje é difícil demais, queridos irmãos, a gente entender, você está pregando e o camarada está lá com um celular e se a coisa não for muito bem, é muito fácil ele por trás do banco começar a acessar aqui uma conta social dele, qualquer outra coisa e se perder do texto, né? Então é importante fazer a pregação de uma forma que realmente prenda a atenção das pessoas. Glória a Deus, porque Ele nos capacita e Ele nos dá essas ferramentas para trabalhar, né? E quanto mais nós formos orientados para a pregação por bons materiais, um livro que traga uma boa orientação, um curso que traga uma boa orientação, um artigo que traga uma boa orientação. Isso é importante porque a gente vai revisando a nossa maneira de pregar, vai revendo o que estamos fazendo. Quando nos deparamos com um método desse, é importante que a gente leia, anote as principais contribuições dele, pratique o método com alguns textos. Em outros textos que a gente acha mais complicado aplicar aquele método na íntegra, mas podemos ver as contribuições dele e como nós podemos aplicar isso na nossa pregação. O principal aqui, eu entendo, queridos, é que o pregador esteja sempre crescendo para que ele seja cada dia mais um mensageiro mais capacitado, sem perder jamais a fidelidade, que deve ser a grande característica do pregador, fidelidade ao texto, fidelidade à mensagem que está na Bíblia, mas tornando essa mensagem acessível, essa mensagem envolvente, essa mensagem seja dita de uma forma cativante, para que as pessoas possam ali estar não só sendo atingidas na sua mente por uma explicação que realmente lhes tire dúvidas, objeções quanto à fé e tudo mais, mas também por uma experiência daquele momento, porque as experiências ajudam a também fixar os conceitos na nossa mente e dessa forma a pregação realmente vai se tornar muito, muito mais atraente. Fica a dica então aí, textos narrativos, textos que nós muitas vezes ficamos olhando e pensando, e agora, como é que eu vou pegar essa história aqui de José, de Davi, o que é que eu destaco disso, como é que eu vou tornar essa mensagem relevante? Fica a dica aí então do livro hoje aí, as 4 páginas do sermão, onde o método é bem interessante para especialmente os textos narrativos da Bíblia, mas nos ensina também, nos estimula, nos desafia a pregar de uma maneira mais envolvente, mais cativante, com uma linguagem que alcance as pessoas, mas inserindo também no nosso sermão esses elementos que tornem uma experiência mais viva, mais cativante, para que as pessoas possam ali ser envolvidas. Muito bem, pastor William, glória a Deus. Olha, muita gente boa aqui que já é aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos. Aí chegou também o pastor Zé Carlos Rodrigues, ali de Galinhas, nosso amigo, que maravilha. E que bom nós termos já aqui diversos alunos do curso, né? Quem não é aluno do curso e quiser conhecer, vai lá no link na minha bio aqui no Instagram, ou você acessa também aí no Facebook o link para a página do curso www.prklebermaia.com/PE4P, Pregação Eficaz em 4 Passos.
e assim a gente tem uma página aí que você vai conhecer melhor o curso e aí, se achar por bem realmente se matricular, tenho certeza que o conteúdo lá também tem um curso de oratória juntamente com o curso de pregação. Tem lá uma série de outros vídeos bastante instrutivo para pregadores e poderão aí ser edificados, né? É importante nós investirmos nisso. Se nós entendemos que fomos chamados por Deus para pregar a palavra, e a palavra de Deus é algo que nos traz uma responsabilidade muito grande na hora de pregar, então, queridos, vale a pena investir para crescimento do nosso ministério, porque aí nós vamos estar mostrando o nosso interesse em ser os pregadores que Deus quer que nós sejamos, cada dia melhores, e vamos estar também sendo cada dia mais edificados para que as pessoas possam também olhar para nós e ver o nosso crescimento, o nosso aproveitamento. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo isso: olha, que as pessoas vejam o teu aproveitamento, o teu crescimento. Eu lembro de uma história que o pregador, uma ilustração aí para encerrar. O pregador entrou numa loja porque viu na vitrine um terno, né, um paletó, um costume muito bonito, e ele entrou e olhou e viu o material e era muito bonito realmente. Só que ele não prestou atenção que era uma loja de grife, caríssima, né? E aí, quando ele está ali olhando a peça, o vendedor chega: bom dia, senhor, pois não, posso ajudar-lhe em alguma coisa? Ele disse: olha, gostei muito do paletó, quanto custa aqui o paletó? E o vendedor disse: hoje está na promoção, está custando apenas R$ 4.000. Aí ele olhou assim e disse: não posso comprar não, que eu sou um pregador pobre. Aí o vendedor disse: é verdade, eu já lhe ouvi pregando. Ou seja, ele não estava tratando do mesmo tipo de pobreza, né? Estava tratando de outro tipo de pobreza. E infelizmente, o pregador que não avança, as pessoas podem já rotulá-lo de um pregador pobre, de um pregador que não tem conteúdo, ou que, mesmo pregando já há muitos anos, não cresceu, não se tornou um pregador melhor. E nós precisamos fazer isso. A cada dia, quando novos cursos surgem, quando novos manuais estão sendo lançados, é bom a gente sempre estar adquirindo, fazendo cursos e adquirindo materiais para que possamos crescer, porque afinal de contas somos chamados para pregar. Isso é um privilégio enorme, mas também traz uma grande responsabilidade. Muito bem, irmão Daniel, Pai do Senhor, Deus abençoe. A irmã Adriene entrou aí também, glória a Deus. Muito bem, queridos, então hoje a nossa live, nós trouxemos essa ferramenta, falamos aqui do livro As 4 Páginas do Sermão. Recomendo que os irmãos comprem, leiam, apliquem, especialmente para pregar em textos narrativos, que é uma dificuldade, assim, porque às vezes alguém fica sem saber direito o que pregar naquele texto. Então aí está um esquema muito interessante. Quem entrou depois na live vai ficar aí salva e pode assistir depois. E você vai ter então um modelo, um molde para ver o que pregar e também até como pregar isso, que é muito importante. Para textos não narrativos, o modelo eu entendo que já vai ter alguma dificuldade, uma dificuldade bem maior, mas algumas ideias ainda assim podem ser aproveitadas perfeitamente. Em próximas lives nós vamos apresentar outros manuais e outros modelos que possam ser aplicados também em outros tipos de sermão ou em outros tipos de texto,
para o sermão, né? Que Deus abençoe, um abraço a cada um, uma quinta-feira restante, um final de semana cheio da graça do Senhor, que cada um seja abençoado por Deus e possa crescer como pregador ou pregadora para ser um instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. Que Deus abençoe a todos, queridos, fiquem todos na paz do Senhor. Muito bem.